Então, esses sintomas, eles são muito típicos da doença. A doença tem muitas formas atípicas, né? Uhum. Formas que a pessoa tem problema na linguagem, não consegue achar palavras. Tem formas que a pessoa tem mudanças de comportamento, que é irritada, agressiva, apática, triste, ansiosa. Tem formas que a pessoa tem dificuldade visual. Ela não consegue, por exemplo, assim, pegar uma coisa baseada na visão. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. O Alzheimer, ele tem tipos diferentes ou ele se desenvolve cada pessoa de uma forma única, assim? Como que funciona esse desenvolvimento da doença na pessoa? Vamos lá, então. Acho que esse ponto ele é fundamental, né? A doença é a mesma. Uhum, As pessoas são completamente diferentes. sim. O ser humano é único no pensamento, né, no aprendizado, nas referências. Então, a doença de Alzheimer é uma doença em que você vai tendo, na grande parte das vezes, uma perda progressiva da memória recente. Então, a pessoa lembra bem as coisas do passado, Uhum, mas tem dificuldade em fixar coisas novas. sim. Então, o que acontece? Ela começa a repetir várias vezes a mesma coisa, perguntar. Você conversa com a pessoa, né? Depois de algumas horas ela não lembra. Ela perde objetos pessoais, não lembra onde guardou. Uhum. Começa a ter dificuldade de se localizar. Então, se perde numa rua, não sabe um caminho. Esse aí foi a primeira coisa que É. a gente percebeu do meu avô. Tem 3 coisas que são muito precoces, assim, que é dificuldade em lidar com as finanças. Uhum. Começa a ter erro na hora de pagar a conta, né? Eu sei que agora, assim, os golpes financeiros estão muito bem estruturados, Uhum, né? É difícil sim. não cair, mas cair em golpe é um sinal de alarme, de alerta, assim, né? Porque a gente tem que sempre ver como é que tá, né, a cognição. Aham. Não conseguir tomar remédio, esquecer de tomar remédio. Né? Tomar remédio parece ser uma coisa muito simples, mas você tem que voltar no tempo mentalmente. Olha, eu acordei hoje de manhã, tomei meu remédio de pressão, Uhum. né? Se eu não consigo fazer isso, né? Voltar no tempo mentalmente, que é memória recente, chega meio-dia, eu me pergunto, tomei meu remédio? Não sei, não Tomar lembro. outro. Toma de novo ou não toma, e aí, né? Então, esses sintomas, eles são muito típicos da doença. A doença tem muitas formas atípicas, né? Uhum. Formas que a pessoa tem problema na linguagem, não consegue achar palavras. Tem formas que a pessoa tem mudanças de comportamento, que é irritada, agressiva, apática, triste, ansiosa. Tem formas que a pessoa tem dificuldade visual. Ela não consegue, por exemplo, assim, pegar uma coisa baseada na visão. Ela tem dificuldade de processar espaço, então começa a cometer erros na hora de dirigir. Uhum. Ela desaprende a fazer baliza, por exemplo. Começa a ralar o carro. Então, Caramba. tem formas muito atípicas, né? Pra ralar o carro, ó, cuidado, hein? Né? E aí, a doença ela é a mesma. Por que tem a doença? Tem um acúmulo anormal de 2 proteínas no cérebro. Uma que chama beta-amiloide e uma que chama tau. Essas 2 proteínas, elas vão alterando a função dos neurônios. Na imensa maioria das vezes, dos neurônios de uma parte do cérebro que chama hipocampo. Uhum. Hipocampo é a região que faz novas memórias. É uma região que é importante para aprender coisas novas. Então, a doença de Alzheimer, ela pode ser resumida, claro que todo resumo não é completo, Uhum. como uma perda progressiva da capacidade de aprender informações novas. Eu reagi às suas informações porque, assim, eu fui checando, fui dando check em tudo que o senhor estava falando e linkei com a minha avó. Porque a minha avó ela sempre teve dificuldades Aham. de aprendizado, desde lá da época do sítio, em que ela trabalhava colhendo café. Isso aí já era notório. Mas um dos episódios que, inclusive, eu já até contei aqui, mas que foi um sinal de alerta, foi que, assim, o carro dela tinha aquele antifurto, aquele botãozinho que corta a energia do carro, né? Ela sabia.
ela era a cabeça da casa, né? Uhum. Ela que cozinhava e ela que dirigia. Meu avô não tinha carteira. Então, era ela motorista do rolê. E aí, um dia, ela tava na minha casa e ela precisou pegar o carro pra ir pra casa dela. Ela catou o carro, foi. Daqui a pouquinho, ela tava lá em casa batendo palma, porque ela falou, o carro parou. Eu falei, mas como assim parou? Parou, vó, acabou a gasolina? Ela, não, eu não tô achando o botãozinho lá que corta a energia do carro. Uhum. Falei, o segredo? Ela, o segredo. Falei, mas como é que você não sabe? O carro é seu? Você é a única pessoa que sabe isso aí. Mas a gente sabia, lógico. E aí você já foi um start. Outra coisa que o senhor falou foi a questão do bater o carro. Teve uma época que minha avó arranhava o carro em qualquer lugar. A garagem dela, apesar de caber o carro normalzinho, é um pouquinho estreita. Mas assim, a pessoa que dirige lá e tá acostumada... Entra facinho. Mas assim, começou também a arranhar o carro. E aí foram aparecendo sinais e aí que a gente falou, tem alguma coisa errada. Apesar que minha avó sempre demonstrou dificuldades no aprendizado. Apesar de ser desenrolada em outros tipos de coisas. Mas assim... Esses comportamentos que você falou, que as pessoas costumam apresentar antes de vir a fase brava do Alzheimer, quando a pessoa nota esse tipo de comportamento, tem algum procedimento para fazer, para tentar retardar? Tem, então. E esse é um ponto importante, né? Por que o diagnóstico precoce faz diferença? Porque as medicações que estão disponíveis hoje... elas deixam a progressão mais lenta. Tá. Pode parecer muito pouco, né? Você fala assim, olha, Fábio, vim aqui no seu consultório, tô com dor de cabeça. Fala assim, Rodrigo, eu vou te dar um remédio pra sua dor de cabeça piorar menos. Você vai em outro médico. Fala, exatamente. É ruim, né? Vou no outro médico, vou resolver minha dor de cabeça. Porém, né? Em 6 meses, faz pouca diferença se você tratou ou não tratou a doença de Alzheimer no comecinho. Porque as pessoas pioram devagar e não dá muita diferença. Mas em 2, 3 anos, imagina assim, uma curva lenta, mas progressiva, de mudança da cognição. Em 2, 3 anos, as pessoas estão em pontos diferentes. E preservar a cognição é preservar a qualidade de vida. Sim. É preservar a independência, é deixar a pessoa mais tempo numa fase que ela vive melhor. Que ela faz mais as coisas de forma independente, sozinha. Então, o tratamento precoce ajuda justamente a arrastar a doença. Mas não é arrastar numa fase ruim, numa fase em que a pessoa está mais independente. E aí vem a pergunta, mas como que eu diferencio aquela perda de memória, que é normal, que todo mundo tem, de uma perda de memória patológica? É difícil essa pergunta, às vezes eu fico horas e horas, né, examinando o paciente para descobrir, mas tem 3 coisas que sempre ficam na minha cabeça. Então são 3 P's. Se a perda é progressiva, então P de progressiva, olha, está piorando a memória. Há 1 ano a pessoa fazia, né, uma coisa bem. Ela piorou a memória e não está mais conseguindo. Quer dizer, progressão. Persistência. A perda de memória acontece em todos os ambientes. No trabalho, em casa, no lazer. Quer dizer, em todos os lugares que a pessoa está, tem o mesmo sintoma. Então, progressão, persistência e perda funcional. Perda funcional é o mais importante. A pessoa não consegue mais fazer tudo aquilo que fazia antes. Sua avó dirigia. Sim. Cuidava da casa, organizava as coisas. Ela foi provavelmente parando de fazer essas coisas. Foi precisando de ajuda, de supervisão. Então, perda funcional. Toda vez que você tem uma queixa cognitiva que é progressiva, persistente e causa perda funcional, tem que investigar. Tem que fazer exame, tem que procurar o médico, tem que fazer um teste de memória, porque isso pode ser um sinal precoce de uma doença degenerativa, tipo a doença de Alzheimer. Entendi. E a negação, doutor, por parte da pessoa com Alzheimer, é comum, porque parece que para ela tá normal. Assim, no início do... Tudo certo? O que foi? Você faz igual eu, vem mais pra cá. Eu tô muito... Desculpa. É que a cadeira tá afundando, Tá indo pra trás, né? Tá indo pra trás. Falei, Tem já um vou negocinho aqui aproveitar. pra aprender? Tem, mas eu acho que eu não consegui. Mas enfim, eu vou indo.
vou sentar da forma correta. Ixi, Anota, agora anota aí pra eu cortar na edição. 20 minutos e 30, mais ou não menos. precisa cortar, não, pô. Agora eu já Não, falei, não vai não. cortar. Já até me É perdi. que eu falei, daí vai. Não, era só dar um toque aqui que daí eu ajeito. Já até me perdi aqui no assunto.